Deus, nós te amamos. E obrigado porque o Senhor nos deu esse grande presente. Essa graça de te amar, de te conhecer. Sabemos, temos consciência que isso não vem de nós. Que nós somos incapazes, Senhor, de crer, de te amar, se não fosse a tua graça derramada em nossas vidas e ter nos alcançado e nos dado o grande presente, que é a fé em Jesus Cristo. Obrigado porque hoje nós estamos aqui mais uma vez, diante da tua santa palavra. E mais uma vez queremos aprender, por meio do teu Espírito, iluminando o nosso entendimento, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer falar, por meio daquilo que foi revelado nas Santas Escrituras. Obrigado, Jesus. Em teu nome eu oro. Amém. Abram suas Bíblias, queridos, no livro de Juízes, lá no capítulo 6. Hoje é a terceira pregação da série em Juízes. Depois vocês vão lá tanto no canal da Gólgota, quanto no meu canal, que vocês podem revisitar essas pregações, para você não ficar perdido, né, e sabendo daquilo que a gente tem tratado dentro desse livro. O título dessa pregação é Confiança e Adoração. Nós vamos lidar com esses dois assuntos que estão retratados nesses 3 capítulos que eu vou tratar hoje à noite. Tá? Eu vou tratar desde o capítulo 6 até o capítulo 8. Então, por mais que seja bastante leitura, meus queridos, que conforme eu falei domingo passado, que nós mantenhamos os nossos corações em reverência à palavra. Amém? Certo? A Bíblia fala que tudo aquilo que foi escrito nas Santas Escrituras foi escrito para a nossa exortação, para o nosso ensino e para a nossa edificação. Amém? Então, mesmo que contenham histórias muitas vezes estranhas para os nossos ouvidos, nós temos que fundamentar a nossa vida sobre essa verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Como eu estive falando nos outros 2 domingos, aquilo que o Antigo Testamento deixa absolutamente claro para todos nós, talvez não para o entendimento dos judeus, de modo geral, que pela falta de compreensão, ainda não caiu em si a sua condição absolutamente revelada no Antigo Testamento, de que o ser humano é o que é. Um ser pecador, um ser impedido pela sua própria natureza de amar a Deus e de conseguir obedecer aquilo que Deus decretou para todos nós como questões comportamentais. Quando Deus faz uma aliança com o seu povo, ele deixa absolutamente claro que se vocês fizerem isso, vocês colherão isso. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, as bênçãos sobre vocês serão essas. Se vocês não obedecerem os meus mandamentos, as maldições sobrevirão sobre vocês. E Deus lista todas elas para o povo, e o que a gente vê revelado desde Gênesis, todo o Antigo Testamento e até hoje, que nós somos incapazes de obedecer aquilo que foi revelado como lei, para que nós pudéssemos, de alguma forma, agradar o coração de Deus por meio da obediência destas leis. E para isso, então, foi necessário que Jesus viesse, para que a graça fosse revelada para todos nós. Amém? Certo? Se não fosse a graça, se não fosse aquilo que Jesus realizou na cruz por cada um de nós seríamos incapazes de qualquer forma alcançarmos algum tipo de salvação. Então nós temos discutido na célula, inclusive, essa questão, né, que sempre entra nesse quesito sobre a questão da salvação para com a humanidade, né?
até onde a salvação ela tem alcançado as pessoas de fato no mundo todo, né? Então tem muitas questões que são perguntas que a gente meio que tem uma conclusão implícita naquilo que a Bíblia revela acerca da salvação. E aí tem as outras questões que nós realmente ficamos especulando, né, e talvez abraçando algumas possibilidades. Por exemplo, como que a salvação se dá para pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Como que ela se dá? Então a gente fica especulando, né? A gente fica talvez abraçando alguns aspectos de justiça ou injustiça, onde a gente entende que como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não terão alcance ao Evangelho? Então a gente pode concluir que com isso essas pessoas então não podem ser condenadas a uma eternidade no Geena ou no inferno, se essas pessoas nunca tiveram a possibilidade de crer, né? Então como é que fica? E a verdade é que nós não temos uma resposta confortável para isso. Nós temos especulações, nós especulamos. À luz das Escrituras, nós entendemos que a salvação só se dá por meio de Jesus. Nós podemos especular que talvez Jesus, de alguma maneira, a qual a gente não tem como também afirmar, de alguma maneira o Evangelho ele se revela para essas pessoas de uma forma individual, em sua soberania, em sua graça, como acontece em alguns campos de refugiados, que nós temos tido notícia de pessoas do mundo muçulmano, onde o próprio Jesus tem se apresentado em pessoa e tem se revelado para essas pessoas, e as pessoas têm, de alguma forma, então, encontrado salvação por meio dessa revelação especial, específica e pessoal da parte de Jesus. Mas, por um outro lado, nós sabemos que milhares e milhares de pessoas todos os dias morrem sem nunca ter tido esse tipo de experiência pessoal. Então, isso, para mim, aponta ainda mais a evidência da eleição. Gostando ou não gostando dessa conversa, desse papo, para mim, a questão da salvação e envolvendo a eleição é algo que eu vejo isso muito na manifestação prática da salvação na vida de todos nós. Que se não fosse isso, nós não teríamos acesso à salvação e provavelmente nós teríamos também na mesma condição caminhando. Mas isso, como eu falei, é uma questão muito polêmica, né? E no final da célula, uma pessoa na célula perguntou assim: Pipe, me explica o que é predestinação. Falei, no final da célula, nós temos, na hora de dormir, né? Aí até eu dei uma pincelada, resumi rapidamente, né? Mas eu não vou resumir em 15 minutos uma discussão de 2000 anos, né? Amém? E nem meu propósito também começar nessa conversa hoje à noite, nem sei porque eu entrei nela, né? Mas lá em Juízes 5, no final do capítulo 5, nós estivemos vendo mais uma vez o que acontece com toda a situação daquele povo que se rebela contra Deus, passa a se prostituir com outros deuses, passa a adorar outros deuses. Deus traz juízo sobre eles, sobre o povo, para que o povo, de alguma forma, se quebrante e se volte para ele. Então, sempre Deus vai usar o mal, a dor e o sofrimento para com aqueles que ele ama, para trazê-los de volta para ele. Amém? Então, nós também estamos tratando isso na célula, que a forma como Deus julga aqueles que ele ama sempre é com propósito e nunca é com uma finalidade simplesmente punitiva. Deus não tem a intenção de nos punir simplesmente por punir. Nós somos assim. O ser humano é assim. Nós, se a gente puder dar uma paulada na cabeça e punir com dor, com sofrimento, com uma pena manifesta mesmo na vida dessas pessoas, com o intuito unicamente de punir, né, de dar na cara, de fazer justiça, nós assim fazemos. Quantos já não fizeram isso? Né? De punir com o intento unicamente de punir, de descarregar, de manifestar a raiva, manifestar a nossa justiça própria, a nossa falta de misericórdia para com as pessoas. Né? E quantas vezes a gente vê, né, pessoas assim se lascando e dentro da gente
Se é uma pessoa que a gente tem problema, tem uma espécie de orgasmo. Uma espécie, nossa, que delícia. Se lascando. Se lascando. A gente tem um tipo de regozijo, né? Mas com o filho a gente geralmente trata de maneira diferente, né? O Brunello, domingo passado, estava falando sobre essa questão de filiação, né? E falando sobre essa questão de como é o tratamento do pai com o filho, né? Eu pelo menos, nunca tratei o Gabriel com uma intenção punitiva, mas sempre corretiva e com a intenção de transformação na vida dele, no caráter dele. Então, Deus é assim com a gente também. Então, Deus sempre vai tratar a gente com a intenção de usar o sofrimento, usar muitas vezes a consequência do nosso pecado com uma única intenção: nos quebrantar. Colocar a gente de joelhos, prostrados, quebrantados, em reconhecimento do nosso pecado e da nossa necessidade de sua misericórdia e graça, para que a gente possa estar mais perto dele. Amém? Certo? Então, essa ideia de Deus de juízo, sim, existe uma parte de Deus que trata de juízo, mas para com os seus filhos sempre é com o intento de nos trazer de volta. Então, o texto termina assim, no capítulo 5, no verso 31. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Então, assim termina o capítulo 5. Israel volta-se para o Senhor novamente, e por causa dessa conversão do seu coração, esse reconhecimento da sua condição, eles então recebem um tempo de paz de 80 anos. Aquela nação que antes estava sendo oprimida pelos inimigos, pelos povos pagãos ao seu derredor, agora vivencia então um tempo de paz de 80 anos, praticamente uma vida. Né? Uma vida. 80 anos é uma vida. Praticamente 2 gerações, né? Conseguiu viver em paz em seu reino. Aí no capítulo 6, começa novamente a novela mexicana. Né? A revelação da realidade do nosso bendito coraçãozinho humano. De novo, eu acho interessante isso, porque o autor já começa de novo. Né? Ou seja, de novo é o quê? Já tinha acontecido outras vezes? Sim. Ninguém fala de novo quando é a primeira vez, certo? A primeira vez, né? Então, quando fala de novo, significa que já aconteceram outras vezes. Né? Já ouviu isso em casa? Da mãe, do pai? De novo? Ou da esposa? De novo? Toda semana eu recebo. De novo. Outra vez. Então, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, novamente, aquele povo peca contra Deus. E aqui depois vai ser revelado qual é o tipo de pecado que envolvia. Sempre estava envolvendo a questão da idolatria a outros deuses. Da entrega do seu coração, da sua confiança, da sua dependência, sempre tirava Deus de lado e se colocava diante de uma necessidade para com outros deuses. Sempre era assim que Israel pecava nesse tempo. E a gente vai ver depois, estudando todo o tempo em que se encerra o tempo dos juízes, entra o tempo dos reis, aí vira bagunça de vez. Aí vira a casa da mãe Joana. Aí sim que o povo, especialmente o reino de Israel, né, porque se divide em 2 reinos, o reino do norte, que é o reino de Israel, e o reino do sul. O reino do norte vira uma Babilônia. Lá em São Paulo tem uma rua lá, que eu esqueci o nome agora, que é só casas de prostituição, assim, né? Na Holanda, tem uma rua lá que, inclusive, as mulheres de programas ficam em vitrines, assim. Né? Aí você passa pela rua, assim, e o pessoal do Steiger fala, né, que iam fazer evangelismo nessa rua, aí passa, as mulheres estão expostas, assim, como se fossem vitrines. Ao invés de ter um manequim ali, eram mulheres se prostituindo dentro desses lugares. Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo ali em Israel. Mais uma vez, o povo estava se prostituindo com outros deuses. Então, mais uma vez, fez o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si
esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então, a primeira coisa que começa a se manifestar na vida desses caras que desobedecem a Deus, desses caras que decidem adorar a outros deuses, é essa condição de fugir, é essa condição de uma posição de covardia, uma posição de você estar vulnerável, uma posição de que você, de fato, não tem mais nada agora que o te protege do mal, porque você simplesmente escancarou as portas da tua vida para que o diabo reine e ele faça o estrondo que ele quiser. E aí, com que moral nós vamos pedir algum tipo de proteção para Deus, sendo que nós estamos colhendo o fruto do nosso pecado? Já aconteceu com vocês isso? Está vivenciando algo na sua vida e você sabe que naquele momento você está ferrado. E que não adianta querer contar com Deus, porque você está recebendo o fruto do seu pecado. E alguns pecados na nossa vida têm dimensões que a gente consegue consertar, arrumar, né? Em certos níveis consegue arrumar. Agora há certos pecados que não tem volta. Quando alguém mata uma outra pessoa, não tem volta. Pode se arrepender o quanto quiser. Nunca mais a gente consegue reconstruir aquilo que foi destruído. Né? E outras coisas mais. Né? A violência, né? Bater na esposa. Né? Se bem que aqui é mais bater no marido, né? Tem mais a ver. Né? Bater no marido também é pecado, minhas irmãs. Pecada. Certo? Então, a primeira coisa que acontece aqui é isso, eles precisam se esconder. Eles têm a consciência de que Deus não os está mais protegendo. Eles não estão mais debaixo da proteção de Deus por uma escolha deles. Eles optaram por optar pela proteção dos outros deuses. Eles acharam que os deuses dos outros povos, dos midianitas, esses outros deuses que estavam ao redor deles, esses deuses os protegeriam de todo mal. E aí eles estão colhendo a consequência de se colocar debaixo de uma outra proteção que não é o Deus de Israel. E aí continua. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. E aí há outra coisa também, né? Que uma vez que eu escancar as portas para o inimigo na minha vida, para ele reinar com o pecado na minha vida, as legalidades que eu dou para Satanás na minha vida, vem esse processo destrutivo também, de não somente perder a proteção, se sentir realmente vulnerável, desprotegido, existe a questão que ele vai tocando e destruindo tudo. Vai roubando, vai acabando com tudo na nossa vida. Uma das coisas que pode ser sutilmente destruída é a nossa própria fé em Deus. E aí isso vai afetando tudo, queridos. Uma vez que afeta a nossa relação com Deus, isso vai explodindo no casamento, na paternidade, na filiação, nos relacionamentos, no trabalho, no estudo, na mente, na saúde, vai estourando, vai pipocando tudo. Tudo. O inimigo vai fazendo a varredura, vai ceifando tudo aquilo que era a vida na nossa vida. Tudo aquilo que gerava saúde, vida, tudo isso é roubado, nos deixando vulneráveis na mão de Satanás. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E aí, novamente, aquilo que nós já tivemos vendo em outras situações anteriores. O propósito de Deus, então, se manifesta. Qual que era o propósito desde o início que eu falei? Por que que Deus permitiu eles passarem 7 anos? Imagine eles olhando, né, cara? Aquele povo, que era um povo que estava 80 anos em paz, debaixo do cuidado, do domínio, da soberania, da proteção, da provisão do Deus vivo, agora se encontra debaixo do fracasso de ter escolhido outros deuses para as suas vidas,
totalmente desprotegido, sem alimento e cercado por uma multidão que o texto fala que não podia nem contar, de tanta gente que tinha. Era tanta gente que estava trazendo essa opressão sobre a vida deles que eles não tinham nem como contar aquilo. E aí o texto fala que somente então eles se quebrantam. Eles não suportam mais. E às vezes eu fico pensando isso, né, sobre mim, e acho que você pode pensar isso sobre você mesmo. Até onde a gente precisa chegar? Até onde o meu pecado precisa me levar para que eu finalmente acorde para a vida e fale: chega, chega, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Até onde o pecado precisa me levar? Será que eu preciso ir parar numa cama, desenganado pelos médicos? Será que precisa acontecer o pior na minha vida? E muitas vezes essa questão da consequência é uma coisa também muito complicada em Deus, né? A gente vai depois ver um pouco sobre isso, que é essa falta de consciência que nós temos, que muitas vezes a gente pensa que aquilo que eu faço, somente eu colho. Aquilo que eu planto, somente eu colho. Isso não é verdade. É a mesma ideia, acho que o Brunello também trata com isso, é a mesma ideia de quando um dependente acha que somente ele está envolvido na sua dependência. Quantas pessoas estão envolvidas? 29 pessoas são envolvidas por causa de um comportamento, de uma dependência. E isso não estou falando somente da questão da drogadição, mas todo o pecado humano acaba de alguma forma abrangendo outras pessoas. Então a nossa falta de oração, a nossa falta de compromisso e tudo que pode envolver a nossa vida sempre vai afetar o outro. Sempre vai afetar o outro. Aqui provavelmente quando o texto fala que os israelitas fizeram isso, não necessariamente ali 100% daquelas pessoas estavam prostradas adorando outros deuses, como a gente vai ver. Mas bastava a metade. Bastava a metade. Que já era suficiente para fazer o estrago que faz. Aí eu fico imaginando isso numa igreja. Né? Uma igreja geralmente é assim que a gente vê. Quantos realmente estão dispostos a pagar o preço? Não gosto de falar isso aí porque eu uso essa expressão é um pouco ridícula. Né? Pagar preço, que preço que nós pagamos? Que espécie de preço? Nós estávamos na sarjeta, no lixo da nossa existência, perdidos em direção ao inferno. Que preço que nós pagamos? Nenhum. Ele pagou tudo por nós. Tudo que nós fazemos para Ele é uma dívida eterna que nós temos para com Ele. E que Ele nos desafia apenas a fazer em resposta ao seu amor. Aleluia. Que Deus lindo. Que Deus lindo que nós temos. Essa semana, nossa célula foi muito legal, porque a conclusão, depois da Sueli no final, assim, né, fala para quem querem comentar alguma coisa, né, a Sueli só falou assim: Deus é lindo. Porque é isso mesmo. A Bíblia ela revela esse Deus lindo, né, lindo. Nós estivemos vendo a questão da adoção. Então, querido, se você não faz parte de uma célula, sabe, procure uma célula. A gente precisa abrir mais células. Nós temos somente 3 ocorrendo, precisamos de mais células, então precisamos que se levante mais líderes para estar trabalhando. Tipo assim, você não precisa ser formado em teologia, sabe? Ser doutor em divindade para estar na frente de uma célula, né? Ser uma pessoa, né, que onde passa, assim, os demônios vão caindo, né? Essas coisas. Não precisa ser isso, você só precisa ser uma pessoa disposta, né? Porque o material todo é jogado na tua mão, está tudo ali o material. Você não precisa compartilhar. Na verdade, é somente ser o facilitador, né? A pessoa que está facilitando ali a condução daquele momento. Né? E tem sido maravilhoso. Não sei na célula de vocês, mas a minha, por ter a vantagem de ser eu o que fala, né? Não, mas eu tenho recebido as notícias das outras células que tem sido uma bênção. E como eu falei, o material por si só
ele já é muito enriquecedor. Nós estamos no segundo livro. O primeiro livro foi um livro do Tim Keller, que era Catecismo na Cidade, né? Isso, né? E as 2 células já terminaram, e agora a gente está no 25 perguntas, né? Do Francis Schaeffer. Nossa, gente, material assim, maravilhoso. Então, depois me procure para que a gente possa, de repente, conversar sobre isso. Mas, continuando então, queridos, a pergunta que fica nesse momento é que, olha que coisa interessante, né? Essas pessoas, elas tinham trocado Yahvé por Baal, pelos seus outros deuses, né, ao redor ali. E é interessante que o texto fala que eles estão sendo oprimidos, e o texto não fala em nenhum momento que eles vão lá e começam a clamar para esses outros deuses. Você não vê eles levantando as mãos: Baal, nos ajude. Baal, nos socorra. Baal, intervenha, nos proteja. Traz juízo sobre esses caras. Não. A quem eles vão buscar socorro? Ao Deus que eles haviam abandonado. Ao Deus o qual eles tinham dado as costas, a esse Deus, então, eles começam a clamar. Porque o texto fala que eles começaram a clamar por socorro ao Senhor. E o texto aqui, no hebraico, vai falar Yahvé. Não vai falar Baal. Senhor aqui é Yahvé. É para com ele que eles se voltam. É para com eles. E às vezes eu fico pensando que tem gente que tem uma certa deficiência que insiste em ficar ali, né, nesse looping, colhendo tudo o que é de pior, de estar servindo a esse outro Deus, né, e não consegue se voltar para esse e fica ali clamando, 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 e ali não sai, fica ali nesse looping. Então é muita graça, queridos, que nós recebemos da parte de Deus, quando o nosso coração se volta para aquele que é realmente o único capaz de fazer alguma transformação e mudança na nossa vida. Amém? Então, é um privilégio, quando a gente passa pelo que for que tiver que passar, nós prostramos o nosso joelho e adoramos o Criador de todas as coisas, o único Deus, o Elohim, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o Pai assentado no seu trono. Nós temos o Filho assentado no meio do trono, que deu a sua vida, morreu e ressuscitou. E temos o Espírito Santo enviado, que habita dentro de cada um de nós. Aleluia. Constantemente, 24 horas por dia, o tempo todo. E Jesus fala assim, eu acho legal, eu estava falando sobre as questões das alianças de Deus, né? Que a aliança de Deus é algo interessante, que ela não depende de você, nem de mim, aleluia. Aleluia. E eu acho uma coisa tão tola, como tem pessoa que gosta dessa coisa de repartir, de alguma forma, a salvação como uma responsabilidade dele também. Então ele precisa, ele não consegue, ele tem um problema sério de depender 100% de Deus como fator da salvação da sua vida. Ele precisa ter o dedinho dele naquilo lá, a sua força, a sua escolha, o seu livre-arbítrio, a sua vontadinha humana todo dia. Ele não consegue depender única e exclusivamente de Deus como fator salvífico na sua vida. É isso. E aqui a gente vê que Deus não se lasque. Prove aí do teu poder, da tua vontade, do teu livre-arbítrio para ver. E o que o livre-arbítrio leva eles? Só a fazer burrada. E a gente vai ver mais tarde aqui o que o texto vai revelar acerca da vontade humana. Então, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus fala: não vai ali, não vai adorar. Deus aponta: olha, não vai para esse caminho. Esse caminho é o caminho do erro, esse caminho é o caminho da perdição. Não vá por ali.
Não vá. O que a gente faz? A gente vai. Vai, se lambuza, abraça. Vai com o coração, vai pulando o carnaval. Vai soltando balãozinho, confete, e aí assim. Como é que é o nome daqueles negocinhos coloridos lá? Quem é o que pula carnaval que sabe? Isso aí. Não sei nem falar essa palavra. Então, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você... Opa, pulei aqui. Tá, isso. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Daí eu acho interessante isso, né? Porque aqui revela também essa questão, que não era todo mundo. Não era todo o povo que estava adorando Baal e os seus deuses, os seus outros deuses ali. Não era todo mundo. Havia um que estava ali, que era Gideão. Gideão se mantinha fiel a Deus, pelo menos ele no seu coração. E ele estava colhendo a escolha do outro. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então, a primeira coisa que eu olho para esse Gideão, eu já não gosto muito da cara dele. Porque eu acho ele um baita de um cara de pau. Se tem uma coisa que eu nunca teria a ousadia, é de chegar diante de Deus com esse tipo de postura. De se fazer de desentendido, de que não sabia do que estava acontecendo. Ele, assim como ele sabia e ouvia das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, ele também sabia o que a lei dizia. Ele também tinha o conhecimento pleno das maldições de Deus caso o povo adorasse outros deuses. Então ele está dando uma de inocente aqui, de desentendido, querendo emparedar Deus, falar as coisas, dar uma lição de moral em Deus. Fala, cadê você? Cadê o teu poder? Cadê as tuas maravilhas? Então o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu fico pensando assim, cara, se Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso, aparece para mim, ele em pessoa, e fala assim, Pipe, vai lá no UFC, e dá porrada em todo mundo porque eu vou estar com você. Meu filho, põe minha sunguinha de oncinha, só a sunguinha ali já matou, os caras já desistem na hora ali. Né? Seja quem for o inimigo, se o próprio Deus aparece e fala, vá, eu não tenho nada a questionar. E a gente olha para Gideão, esse frouxo, e o frouxo é frouxo. Esse cara ele começa a colocar em dúvida, ele está esquecendo de quem está ali se apresentando para ele. Na pessoa de um anjo. Está ali. Eu estou falando. Deus está ali. Mas daí o tal do Gideão, né? E aí eu acho interessante que tem muita gente que usa esse exemplo do Gideão para colocar Deus à prova em muitas coisas, né? Tinha uma menina lá no tempo da igreja presbiteriana que ela falou assim, ela tinha um cara que ela gostava na igreja, ela falou assim, Deus, mesma coisa, né? Se for da tua vontade, né? Quando eu encontrar ele hoje, ele vai trazer uma bala especial para mim, né? E adivinha o que aconteceu? Se encontrou com o cara e o cara trouxe realmente uma bala especial para ela. Adivinha o que aconteceu? Ela casou com outro. Aí eu fico pensando, qual que é o problema dessas pessoas, gente? Qual que é o problema dessas pessoas? Se você pergunta algo para Deus, por que você pergunta? Por quê? Uma vez um cara me procurou, Pipe, estou querendo me divorciar da minha mulher. Falei, tamo junto. Vamos junto então. Né? Falei assim,
Mas o que você quer? Então, eu queria compartilhar isso com você. Né? Você orou? Eu orei. E o que Deus falou para você? Que não é para me separar. Aí eu falei, você está querendo arrumar para minha cabeça, né? Porque se Deus falou para você não se separar, você quer que eu falo o quê para você? O quê? E adivinha o que aconteceu? Ele se separou. Você viu como a gente é, queridos? A gente está rindo, mas a gente é igualzinho. A mesma massinha, a mesma matéria-prima que compõe todos nós. É esse mesmo elemento miserável, pobre, cego, nu, incapaz de se manter na luz, no caminho, na verdade, se não for a graça, a intervenção, a soberania desse Deus que nos ama. Isso é diferente, entendam bem. Depender de Deus, único e exclusivamente como nosso Salvador, o Brunel estava falando um pouco disso domingo passado, é simplesmente entender que, mesmo as nossas condições, das coisas que nós fazemos, todo o mérito salvífico pertence ao nosso Deus. A nossa tarefa é confiar nisso, descansar nele e esperar nele. Amém? Por isso que essa tarefa de sair daqui e achar que nós temos um papel, algo que envolve as nossas vidas, isso é literalmente querer dizer que a salvação depende de nós. É se colocar numa condição de dependência também nossa, onde nós também precisamos, de alguma forma, ser fortes o suficiente ao invés de estar aqui. Então, estar aqui não significa que a gente não tem que lutar contra o pecado, a gente não tem que dizer não para o pecado, não tem que buscar uma vida de santificação, não tem que buscar mais da presença do Espírito Santo, né? Se submeter mais a Deus, resistir às forças do mal contra as nossas vidas. Não é isso. Não significa que essas coisas são anuladas. Mas a forma como essas coisas acontecem, tudo que acontece aqui está movido debaixo da graça de Deus. Da consciência de que aquilo que ele começou, ele irá completá-la. Porque se iniciou nele, caminha nele e se findará, ou se consumará, em definitivo, nele. Aleluia. Amém? Graças a Deus eu tenho esse tipo de teologia na minha vida, esperança e fé. Porque é assim que eu caminho todos os dias. Consciente de quem eu sou e consciente dessa total dependência que eu preciso ter dele. Porque já caminhei aqui, queridos, e era horrível pensar que tinha momentos que eu tinha perdido a salvação, que o Espírito Santo tinha saído de mim, eu me arrependia, o Espírito Santo voltava para mim, que na segunda-feira meu nome estava lá escrito no livro da vida, assim, em negrito, brilhando, assim, bem bonito. Na terça-feira estava meio acinzentado. Na quarta-feira já tinha um branquinho, né, um corretor, assim, né? Tinha dia que a página estava rasgada, Deus já tinha amassado, jogado no lixo, desistido de mim, mas daí eu me arrependi. Aí o poder estava de volta na minha mão. Aí o anjo tinha a obrigação de ir lá escrever. Eu acho uma coisa muito estúpida nessa questão, porque a Bíblia fala que os nossos nomes estão escritos no livro da vida quando? Antes da fundação do mundo. Você tinha feito alguma coisa para que o teu nome estivesse lá, querido? Você não existia. Paulo em Romanos, ele vai falar isso, que Deus, por causa da eleição, tinha escolhido Jacó ao invés de Esaú. E ele fala, antes dos seus nascimentos, as crianças não tinham feito escolha nenhuma, não tinham feito nada, absolutamente nada. E o texto vai falar assim, por causa do propósito da eleição, aleluia. Deus escolheu Jacó. Deus amou Jacó e odiou Esaú. Deus odeia. O cara não fez absolutamente nada. Lasque-se você, se vire. Dê teus pulos, boa crise existencial teológica para a tua vida, em nome de Jesus. Passe madrugadas pensando nisso, porque eu já sofri muito com isso. Estou muito bem resolvido hoje. Não tenho crise nenhuma com isso.
Não tenho crise nenhuma com isso. Acordo todos os dias como um eleito de Deus, sabendo que se ele não tivesse me eleito antes da fundação do mundo, o Pibo estaria aí, sei lá, fazendo o quê? Não vou nem continuar a falar sobre isso. Às vezes a carne endemônia aqui começa a falar coisas que não já entra em certas questões. No verso 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E aquela coisa, quando Deus fala, o que acontece? Acontece, ponto final. Certo? Acontece. Se Deus te fala que Ele falou, se foi Ele que falou, vai acontecer e ponto final. Não se preocupe. É isso que vai acontecer e ponto final. E é isso que eu gosto na Bíblia. Porque a Bíblia, esse Deus de alianças, ele fala assim, olha, nunca vou te abandonar. E aí o Zé Mané acha, não, mas será? Será que não mesmo? Será que não mesmo? O nome está escrito antes da fundação do mundo, mas será que está mesmo? Será que está? Até agora está lá? Vai que estava só no começo e agora não está mais. E Gideão prosseguiu. Aí o retardado do Gideão, o teimosito do Gideão, de novo. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, não dá vontade de dar uma paulada nesse indivíduo? E não dá vontade de dar uma paulada em nós mesmos? Quando a gente duvida da fidelidade do nosso Deus? Quando a gente duvida da fidelidade de Deus, quando a gente duvida do cuidado de Deus, quando a gente duvida do amor de Deus, quando a gente duvida da salvação e a sua implicação na nossa vida. Toda a implicação da salvação na nossa vida. Amém? De compreender de fato o processo da salvação, que ela se deu antes da fundação do mundo, que ela se manifesta no tempo, na história. Quando Jesus vem, morre naquela cruz, o Paulo fala que todos nós morremos com ele, o texto fala que ele ressuscita no terceiro dia, e Paulo fala que todos nós ressuscitamos juntamente com ele. Jesus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo vai falar, olha, não satisfaça os desejos da falsa carne. Vai falar do processo, todo o processo. Todo o processinho. Daí ele fala, finalmente, da parousia, da ressurreição final. Que todos aqueles serão ressuscitados, estarão diante dos livros. E aqui o livro da vida. Todos aqueles que têm seus nomes escritos nesses livros receberão o seu devido juízo pelos seus atos, pelas suas livres escolhas. E todos aqueles que tinham seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Foi escrito como o teu nome ali? Adivinha como que Deus escreveu ali? Porque antes da fundação do mundo ele tinha um propósito para a tua vida, que não era este mundo. Essa teologia que defende que o propósito de Deus era a terra, que nós seres humanos fomos criados para viver eternamente na terra, isso é uma visão muito míope da realidade do Evangelho. Nós nunca fomos criados para esse mundo, queridos. O propósito eterno de Deus sempre foi para que todas as coisas convergissem para Cristo. A graça de Deus sempre foi o projeto eterno de Deus para todos nós. Seja grato porque você está debaixo dela e teve a graça de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora
e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Então aqui Deus recebe, ainda assim, eu acho interessante isso, Deus, né? Que Deus, na sua graça infinita, ainda se sujeita àquela palhaçada para que aquele filho incrédulo pudesse ter a convicção plena de que Deus realmente era aquele que estava falando ali, né? E o texto fala que o anjo estava com um cajado. Eu achei interessante isso, porque eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe do texto. Por que um anjo precisa de um cajado, né? Eu imagino assim, eu acho que é para dar na cabeça de Gideão. Eu acho que na hora Deus falou: não, fica aí por, né, opção. Qualquer coisinha, se eu perder a paciência aqui, você dá uma cajadada na cabeça desse miserável, né? 22, quando o Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz, ou Yahvé Shalom. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Eu acho interessante, eu fiquei muito... quando vou ler a Bíblia, eu sempre me prendo muito nas questões dos detalhes, e eu acho interessante o fato de Deus saber que lá no rebanho do pai de Gideão tinha um novilho de 7 anos de idade. Vocês observem com isso, queridos, que Deus conhece não somente eu e você, mas Deus conhece exatamente toda a criação dele. Deus sabe exatamente o gatinho que você tem na tua casa, sabe a idade dele, o nome dele, sabe o cachorrinho que você tem na tua casa, o papagaio, o beta. Eu acho interessante isso, o fato de que Deus sabia exatamente. E aí, assim, se esse Deus sabe que existia um novilho de 7 anos, por que a gente pensa que ele tira os olhos da gente? De que ele não sabe da gente, que ele não conhece a nossa realidade, não sabe pelo que a gente está passando. Se esse é o Deus que conhece toda a sua criação, isso implica que ele sabe exatamente de mim e de você também, amém? Amém? E Deus não é somente Deus meu e teu. Deus também é Deus do teu gato, do teu cachorro, dos teus passarinhos, de qualquer coisa que seja. Ele é o Deus de toda a criação. E a Bíblia fala que toda a criação geme, aguardando o dia da redenção. Eu tenho certeza absoluta que, desde uma formiga, todos os animais que existem dentro de cada ser desse, como eu falei para vocês, estudando as Escrituras, né, e tratando a questão da imortalidade da alma, ou daquilo que a gente entende como a parte etérea do ser, aquilo que não é material necessariamente, né? Ainda que a questão do espírito, acho que foi Jonathan Hill, a primeira vez que ele tratou sobre esse assunto, eu achei bem interessante, ele falou sobre essa questão do espírito, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas o espírito não é uma coisa palpável. De fato, o espírito talvez não seja uma coisa assim, como a gente, né, olha, apalpa, tudo bem, certo? Mas o espírito, ele é algo. O espírito não pode ser nada. Então, quando a Bíblia fala assim que Deus tinha olhos, né, alguns teólogos têm dificuldade de entender isso. Né? Tem dificuldade de entender essa materialização, com nossas palavras, daquilo que, em teoria, seria algo imaterial, que seria o espírito. Mas a Bíblia não fala que o espírito ele necessariamente é uma coisa assim, que não tem forma, ou não seja algo. Ela trata como espírito. Fala isso.
E a gente vê que quando os anjos aparecem, eles, de alguma forma, eles se materializam também e continuam sendo o Espírito. Quando Jesus ressuscita, ele está ali, ó, com o corpo físico glorificado, ele vai, desaparece, some. Não se sabe como. Então, essa questão do Espírito, volto a falar, estudando essa questão, a Bíblia no Antigo Testamento ela vai tratar que os animais, não somente o ser humano, são portadores de dois elementos, Nefesh e Ruach, que é a alma e o espírito. Eu fiquei doido quando eu vi isso, né? Porque eu era um daqueles que acreditava que os animais não tinham nem alma e nem espírito. E cheguei à conclusão de que a Bíblia fala que os animais têm tanto alma quanto espírito. E isso também me apontou, então, para entender um pouco mais essa palavra de Paulo, quando Paulo fala que a criação geme. Então, eu creio que dentro de cada ser nesse mundo existe uma porção de Ruach e uma porção de Nefesh, de acordo com a sua existência. Entenderam? Amém? Certo? Os salmos vão falar que toda a criação adore ao Senhor. Já peguei a Hannah de joelhinho lá com as patinhas para cima algumas vezes. Falando em línguas ainda, porque eu não entendia nada que ela estava falando. Né? Só falava. Então, hora que ela vem conversar com a gente, né, Débora? Ninguém entende nada que ela está falando lá. Eu acho que ela acha que está se fazendo entendida, né? Acho tão bonitinho isso nos animais, né, cara? Os animais são uma coisa muito interessante, né? Quando Deus criou os animais, eu acho que essa coisa da gente ter essa maturidade cristã, né, cara? Essa maturidade da vida. Ontem nós tivemos o show aqui, e domingo passado eu falei sobre essa coisa de a gente degustar da arte pela arte. Porque Deus criou a arte para nós, para o nosso deleite também. Para que a gente usufruísse. Assim como a criação glorifica o nome dele, mas também é para a gente. É ou não é bom a gente tomar um banho de mar? Pular as 7 ondinhas? Tomar um banhozinho de mar, um banho de rio, né? Quando a gente era criança, a gente tomava banho de rio, muito rio, né, cara? E depois, hoje eu sei que era esgoto aquilo, mas na época para nós naquela época era aquelas lagoas lá do Mato Grosso, lá, né, aquela coisa bonita, assim, né? Mas é isso, a criação ela está aí para isso, né? Também para o nosso deleite, nossa alegria. E os animais é isso. Eu, pessoa que não gosta de animal, para mim, eu tenho um problema. Para mim é endemoniado, exatamente. Falta Jesus nesse coração aí. Continuando, tudo isso para falar do novilho de 7 anos. No versículo 26, aquele relógio lá está certo? São 10 para as 8, isso? Vou correr aqui, queridos. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o seu novilho, o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Então Deus dá uma ordenança para Gideão, que ele vá lá, derrube o altar a Baal, que era do pai dele, destrua ele e destrua também o poste ídolo, né, também voltado para Baal. Então ele vai lá, passa, né, o trator em cima daquilo ali, derruba tudo aquilo ali, e Deus fala assim, olha, use essa madeira agora para oferecer, faça ali um altar para mim com essa mesma madeira, e você vai queimar o holocausto, o novilho em holocausto, é o meu nome. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Como esse cara é bundão, né, gente? Vamos falar a verdade. Esse Gideão é um bundão. Né? Se fosse eu, rapaz, luz do dia, lá ainda colocava um carro de som, ainda umas 10 bandas tocando, fazia um festival de metal ainda, né? E durante o metal colocava o poste ídolo bem no meio do show do desertor, assim, ali, né? Filhinha para cá, filhinha para lá. Quando contar 4, todo mundo vem dar bicuda no Satanás ali, até arrebentar tudo.
De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Então estão tentando salvá-lo. Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. E aí é interessante, né? Que aquele povo miserável, que tinha se arrebentado por servir a Baal, por ter confiado em Baal, que quando precisava clamar, não clamaram a Baal, clamaram a Deus. Quando foram lá, derrubaram o altarzinho do deusinho deles, o que eles fizeram? Magoei. Fizeram um biquinho. Ficaram chateadinhos. Às vezes é assim com a gente. Às vezes os nossos postes ídolos, os nossos Baal da vida, né, quando Deus vai lá, então tá, você quer sair dessa vida miserável que você está vivendo? Então vamos aí, vamos tocar no negócio. Vamos derrubar tudo isso aí. Vamos passar o trator aí. Vamos dar uma bicuda em tudo isso. Em nome de Jesus. Você não está clamando? Essa questão, essa condição não está destruindo a tua vida? Então vamos destruir isso que está te trazendo a opressão. Isso que está te afastando da minha pessoa. Porque era exatamente isso o pecado que estava acontecendo em Israel. Eles estavam adorando outros deuses. E estavam sofrendo a consequência por tamanha estupidez. E estavam clamando a Deus, não a esse Deus, mas ao Deus verdadeiro, que os libertasse dessa situação. E eles estavam magoados porque alguém ousou derrubar o bendito altar do diabo que eles tinham no coração deles. E às vezes com a gente é assim. Às vezes Deus precisa tirar no nosso coração, queridos. Não adianta fazer beicinho. Amém? Não adianta fazer beicinho. Sempre o propósito de Deus em arrancar da tua vida ou da minha vida, qualquer coisa que seja, tem um único propósito. Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Ele ama. É lindo ser amado por esse Deus. Ser amado por Deus, queridos, é a melhor coisa na nossa vida. Saber que Ele se importa, que Ele é um Pai presente, é um Pai que vai estar ali, ó, limpando a nossa vida, arrancando de nós tudo aquilo que é para o nosso mal e permitindo que essas coisas sejam extraídas para que isso coopere para o nosso bem. Aleluia. Aleluia. Às vezes, se for necessário a gente perder tudo, para que a gente não perca o amor de Deus, a salvação, a presença do Espírito Santo na nossa vida, que se lasque o resto. Ele é o nosso maior tesouro. Amém? Quem tem Deus e não tem nada, tem tudo. Quem tem tudo e não tem Deus, não tem absolutamente nada. Porque nada disso aqui é permanente. Somente o amor de Deus na nossa vida é eterno e durará para sempre. Aleluia. Eu não vejo a hora de... Não estou com pressa também, né? Mas eu não vejo a hora de viver a plenitude desse amor, queridos, na presença de Deus. Acho que tem coisa que a gente fala brincando assim, mas quando nós estivermos lá na presença dele, a gente fala assim, puxa vida, por que eu não vim mais cedo? Por que Deus demorou tanto para me trazer para esse lugar de absoluta vida e amor? Aleluia. Aí Joás, o pai de Gideão, coloca a prova ali, né? Fala, mas peraí, vocês estão defendendo Baal? Se Baal é Deus, ele que se defenda. Se ele é real, ele que se defenda. Se ele é poderoso para cuidar de vocês, ele que se defenda de si mesmo. É isso que Joás está falando. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar
de Baal. Ó, que moral, hein? O bundão do Gideão agora tinha um nome, né? Bagual, né? Tinha um nome heterotope, como diz, né? Tinha um nome heterotope agora. Então, nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, olha o que acontece. Tocaram no Deus deles. E aí, não somente os judeus ficaram de beicinho, mas todos os outros povos que estavam oprimindo Israel ficaram com o beiço maior ainda. Espera aí. Então, Jerubaal não era somente agora o inimigo de Baal. Esse Jerubaal ousou então desafiar não somente aquele Deus, mas todos os seus fiéis, os seus exércitos, as suas miríades de fiéis para com ele. Todo mundo agora olhava para Jerubaal como o inimigo de suas vidas. Às vezes eu fico pensando em mim. Quando o diabo olha para a minha vida, o que eu sou, afinal de contas, para Satanás, para o mundo e para o império das trevas? Eu sou esse camaradinha, amiguinho, que faço concessões, que faço alianças? Ou Deus olha para a minha vida como... Ou Satanás olha para a minha vida e me olha com os olhos de um inimigo? Esse cara é meu inimigo. Porque a Bíblia assim fala de Satanás, que ele é o que nosso? Inimigo. Em nenhum momento fala que o diabo é nosso amigo. Ele é nosso inimigo. É o nosso acusador. É aquele que quer nos destruir. Que a Bíblia fala que está como um leão ao nosso derredor, procurando, sabe, os vacilos da nossa vida para nos matar. Eu quero ser um Jerubaal da vida. Pelo menos o meu coração quero isso na minha vida. Senhor Jesus, eu não quero ser amigo de Satanás e desse mundo. A Bíblia fala que aqueles que quiserem ser amigo do mundo constituem-se o quê? Inimigo de Deus. Você percebe que às vezes a gente prefere estar aqui, está se lascando aqui. E aqui está aquele cara que diz, eu quero ser teu amigo. Seu tolo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero te amar, eu quero cuidar de você. Mas a nossa natureza, esse material genético que nós nascemos inseridos na nossa alma, no nosso espírito, prefere sempre estar aqui, abraçar outros deuses, ser inimigo de Deus, ao invés de nos tornarmos inimigos desse lado. Nós deveríamos estar aqui, queridos, lutando. A primeira música que a gente cantou no louvor hoje, que música poderosa. Estejais revestidos de toda a armadura espiritual. Amém. Capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias da pregação do Evangelho, a postura que o crente, o discípulo, o filho tem que estar todos os dias nessa guerra, como inimigo dele, não de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Agora sim. Gideão aqui rodou o manto, né? E ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. De novo, bundiou. De novo, amarelou a figurinha. Né? Colocarei uma porção de lã. Então, de novo, ele precisava de uma prova, gente. Sério, aí eu vejo, sim, que Deus é muito paciente, né, com a gente. Porque a gente é igual ao Gideão. É a mesma coisa, eu estou falando mal dele aqui, mas eu estou me olhando no espelho. E quantas vezes eu fiz concessões? Eu amarelei, negociei,
troquei de lado. Quantas e quantas vezes? E se não fosse esse Deus que deixa as suas 99 e vai lá pegar o Pipe pelos cabelos, assim, que ainda tem um pouquinho, puxando assim, arrasta assim, vem pra cá, miserável, fica aqui. Porque se ele me deixasse a própria sorte, eu ficaria lá, não voltaria nunca. Eu vou pular toda essa palhaçada aqui, porque eu estou cansado desse Gideão. Vamos... Lá no versículo 40, e Deus assim fez naquela noite, somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Então Deus, né, mais uma vez com a sua paciência, vai lá e responde o miserável do Pipe. Né? Lá em Juízes 7, queridos, vou tentar terminar hoje, queridos, não queria... Não vou tentar pular alguns textos aqui, tá? Então, de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arob. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. E aí entra a questão. Deus olha para toda aquela multidão ali e fala assim: é gente demais. Vocês estão achando que o mérito é de vocês. Vocês acham que são vocês os responsáveis pela libertação, por aquilo que eu opero na vida de vocês. É gente demais. Eu acho muito legal isso na Bíblia. Que um dia, quem quer que seja, queridos, que adentrar naqueles portões da eternidade, quando o fio de prata se rompe e você der teu primeiro passo, você estará ali 100% por causa da graça. Absolutamente isento de qualquer mérito pessoal. Você só poderá estar ali e levantar as tuas mãos. Obrigado, Jesus, porque você em momento nenhum desistiu de mim. Obrigado, Jesus, porque a tua aliança comigo não depende da minha fidelidade, mas de quem tu és, do teu amor. Obrigado, Jesus, porque quantas e quantas vezes eu me coloquei como teu inimigo, eu me coloquei como idólatra dos meus prazeres, das minhas questões, mas o Senhor, pela tua graça, me trouxe de volta. Aleluia. Amém? Porque deve ser horrível você achar que você vai ter algum mérito. De querer colocar o pé lá e dizer assim: ah, Jesus, obrigado, porque eu sou o cara. Porque eu jejuei. Tem um cara que eu conheço que ele é assim. Ele fala exatamente isso. Eu não peco. Ele fala: eu não peco. Ele fala: eu sou absolutamente santo. Fala desse jeito, com essas palavras de verdade. O fato de sermos santos não é um problema, porque todos nós somos santos, de fato. Agora a Bíblia fala: aquele que diz que não tem pecado faz de Deus o quê? Um mentiroso. Amém? Certo? Eu deixo claro lá, sou um pecador, salvo pela graça. Aleluia, glória a Deus. Tá bom assim, tá bom. Deixa assim. Não mexe. Não mexe. Que fique assim, para sempre. No céu, a mesma coisa. Sou um pecador que hoje mora no céu pela graça de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Então Deus fala: ó, tem gente demais. E aí vai passando todos os processos, queridos. Vamos pulando aqui. Até que Deus, de toda aquela multidão de homens que está lá, sobram apenas 300 homens. Deus separa, só quero 300. 300 caras para enfrentar todas aquelas nações, todas aquelas multidão. Lembra que o número era incalculável? Não tinha como calcular? Era gente para dedéu, gente. E agora tem 300 homens que vão enfrentar toda essa multidão aí. Todo mundo. Deus fala: gente demais, vão se vangloriar, porque 300 pessoas vencer esse exército todo e o cara achar
que ele venceu, matou 10 mil pessoas com a força do seu braço, achando que ele era, sei lá, né? Sei, o Superman, né? Alguma coisa assim, esse cara tem algum problema. No mínimo, ele é burro. Então, o cara que acha que vai entrar no céu por mérito próprio, no mínimo, ele é burro. No mínimo. Para não falar outras coisas. Ele é extremamente burro por pensar acerca de si mesmo assim. De que ele tem alguma condição de salvar a si mesmo. E aí, lá no... Lá no verso 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Estou falando só de camelo. Não tinha como contar os camelos dos caras, fora os restantes, né? Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingindo a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas a todo o acampamento nas mãos dele. E aí, o que está acontecendo aqui? O Gideão ainda estava com dúvida, né, para variar. E Deus falou assim, então vai o seguinte, agora você vai, pega um cara aí, um amigo teu, e vai lá no meio do acampamento lá, que eu vou falar para você que eu estou contigo lá. Então ele precisa ir lá no meio do acampamento dos caras, e ele daí está lá, né, Maria Fuxiqueira, atrás do muro lá, ouvindo a conversa lá, e ele recebe essa afirmação, essa confirmação da parte de Deus. Pô, esse cara, esse daí, Tomé, é nada perto desse tal de Gideão. Esse Gideão aí Tomé não é nada perto dele. Eu nunca vi uma pessoa tão incrédula que nem esse cara em toda a Bíblia Sagrada. Então, quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Glória a Deus, né? Finalmente, né, miserável? Né? Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se. O Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Daí o que a gente vê no decorrer, queridos, é justamente isso. Que aquilo que Deus havia prometido, Deus cumpre lá no verso 32. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor... 32 não, 22, desculpe. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento dos homens se voltasse uns contra os outros com as suas espadas. Olha que interessante. Eles não precisaram mover nenhum dedo. Só tocaram a trombeta, o que aconteceu? Os próprios caras começaram a se matar. Sabe o que Deus estava mostrando para eles aí? Que nem aqueles 300 servia para alguma coisa. Que Deus não deixou nem aqueles 300 tocarem em alguém. Eles mesmos se mataram. Interessante. Deus também gosta de dar uma cutucadinha, né? Tirar uma casquinha. Aí, bobão. Aí o texto vai continuar falando, queridos, sobre toda a questão que envolve, né, lá no capítulo 8, eu vou correr. Nossa, domingo passado já foi, o Brunello pegou 1h30 domingo passado. Eu vou ganhar dele então hoje. Lá no verso 3, no capítulo 3, no verso 4, diz assim, Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição e chegaram ao Jordão e o atravessaram. No verso 10, ora, Zeba e Zalmuna estavam em Ancor, e com eles cerca de 15 mil homens. Então já tinha matado uma cambada e ainda tinha 15 mil homens para matar. Esses foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120 mil homens que portavam espadas tinham sido mortos. Então, além daqueles que tinham se matado tudo ali, a perseguição, eles estavam cansados de perseguir esses homens, e 150 mil homens já haviam sido mortos, queridos, por 300 homens. No verso 27, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal
que ele colocou em sua cidade, em Ofra. E aí o que acontece? Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. Dá para entender esse povo? Não dá. Dá para entender a nós? Não dá. Não dá para entender. Não dá para entender a nossa condição. Deus tinha livrado Israel, destruído seus inimigos em resposta ao seu clamor, por amor a ele, e agora eles estavam adorando um objeto. Deus foi lá, destruiu o altar de Baal. Não, precisamos de outra coisa para substituir o nosso pecado, que é o pecado da adoração. Não a Deus, mas a outro Deus. Então, uma coisa que a gente percebe na história de Israel e na história da humanidade, o nosso problema não é a adoração, queridos. Todos nós temos dentro de cada um de nós uma inclinação a adorar. A nossa essência, da nossa existência, porque nós fomos criados para este fim, que é adorar a Deus. Então, sempre dentro de cada ser humano, toda a criação adora ao Senhor. E o ser humano, todo ele tem dentro de si a inclinação para a adoração. Nós temos somente um problema com relação à adoração. Qual é? É que a gente não quer adorar aquele que é o único que merece a nossa adoração. O problema de Israel não era a falta de adoração. Eles ficavam sem adoração? Não. O negócio deles não era a falta de adoração. Era adorar outro Deus. Eles iam adorar outro Deus. Nosso problema nunca foi falta de adoração. Nosso problema sempre foi adorar ao Deus Criador. Dentro de cada um de nós existe um espírito de rebeldia. Uma inclinação para adorar qualquer outra coisa. O nosso dinheiro, a nossa saúde, a nossa beleza, as nossas coisas, os nossos ídolos e tantas outras coisas. Nós não temos problema nenhum em adorar essas coisas. Não temos problema nenhum de dedicar tempo para estas coisas que nós adoramos. O nosso problema sempre é quando se trata de adorar o nosso Criador. Ter tempo para o nosso Criador. Louvar o nome dele. Adorá-lo com a nossa vida, servindo, amando, orando, gastando tempo. Vocês percebem isso? E aí, ou Deus, pela sua soberania, age na nossa vida, nos trazendo para ele, por sua graça irresistível, se nós quisermos chamar assim, é a única forma que nós teremos de nos prostrarmos diante dele. Porque qualquer vacilo aqui, é isso que acontece. As pessoas se prostram e vão adorar outro Deus. E aí no verso 32, queridos, verso 28, assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Então, depois que acontece todo esse elemento aí, a terra fica descansando por 40 anos. Glórias a Deus, aleluia, amém. E assim foram felizes para sempre? Não. Aí no verso 32, aí faltou falar aqui de novo. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo. Desculpa, está aqui, verso 33. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os, ergueram Baal-Berite, novamente ergueram seus altares a Baal, seu Deus, como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. E também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Então, além deles miseráveis novamente voltarem lá para a mesma questão de se colocarem na posição de inimigos de Deus, eles ainda
cospem em todo o legado de Gideão e sua família, que trouxe 40 anos de paz para com o reino. Eu acho que a gente pode terminar essa noite, queridos, pensando sobre nós mesmos e sobre essa questão, sabe, de a gente, sabe, pensar mesmo. Por que a gente tem tanta facilidade de adorar tanta coisa e tanta dificuldade de adorar a Deus? Por que a gente aceita para a nossa vida se colocar nessa condição de inimigo de Deus, ao invés de inimigo de Satanás, sabe? Então, acho que a gente podia encerrar essa noite orando e clamando a Deus por graça sobre as nossas vidas. Sabe? Mas especialmente, sabe, querido, eu acho que de sair desse lugar nessa noite se colocando vou colocar para cá, nessa posição de absoluta e total dependência de Deus e gratidão, e fazer: Jesus, obrigado. E é só o Senhor que pode cuidar do meu coração, para que eu não me incline para lá, para que eu não busque essas coisas. Sabe? Então, abrir o coração, se colocar diante de Deus, e até isso é fruto da graça na nossa vida. Que a gente possa depender dEle e viver o propósito pelo qual nós fomos criados, e que o nosso espírito diariamente possa adorar esse Deus pelo qual a gente foi criado para fazê-lo. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos. Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, porque isso daqui, Deus, é a descrição da forma como a gente é. Isso é o que nós somos. Essas pessoas, Senhor Jesus, que se inclinam todo o tempo para adorar a nossa carne, o mundo, a nós mesmos e tantas outras coisas, Senhor, ao invés de te adorarmos. Mas eu te louvo, Senhor, porque você não tem nenhum tipo de ilusão acerca de nós mesmos. E eu te louvo, Senhor, porque você cria todas as condições, Senhor Jesus, para que quando estamos nessas situações, o Senhor traz a dor, o sofrimento e a consequência do pecado para nos levar a um quebrantamento. E para que o nosso coração possa se voltar para o Senhor em arrependimento. E assim sendo, o Senhor possa destruir os altares dos nossos corações e erguer unicamente o teu altar em cada coração. Esse altar, Senhor, que é construído não por meio de favor, não por meio de observâncias, mas esse altar que é construído por meio de um cordeiro crucificado, com seu sangue derramado por cada um de nós, que é a única forma pela qual a gente pode ser trazida de volta para Ti. Não há outra maneira de caminhar contigo, Senhor, se não for por meio da Tua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Nós queremos ser essa nação, esse povo que adora o Senhor. E contamos unicamente com a Tua graça em nossas vidas. Em Teu nome, Jesus. Amém.